Olá pessoal, meu nome é Francisco Brito e eu sou seu professor de Sociologia. Nós já tivemos alguns contatos não pessoais, né? Eu coloquei algumas aulas lá no Classroom, que vocês devem ter visto. Quem não viu, veja e, por favor, façam as atividades que estão lá, que eu estou vendo, e passo para vocês as respostas assim que terminar de ver o que vocês me mandaram. Hoje nós vamos tratar de um assunto que foi tratado no Centro de Mídias. Inclusive estou aqui com o slide do Centro de Mídias. Foi tratado pela professora Fabi, se não me engano, no dia 2 de fevereiro, 2 ou 3 de fevereiro. E o título da aula é Coisa Coisada. Nessa aula, as professoras falam de um termo da sociologia e da filosofia que é coisificação, ou seja, transformar o outro em coisa. Nós estávamos falando na nossa aula anterior de cidadania. E é fundamental nós entendermos que, quando falamos de cidadania, do exercício da cidadania, do viver em sociedade, e isso quem teve aula de filosofia comigo, eu sei que o ano passado foi complicado, foi difícil devido à pandemia, e nós precisamos ficar em casa, assim como eu estou precisando ficar agora, e a gente não teve muito tempo para conversar. Mas quem teve aula comigo já ouviu eu dizer que, como vivemos em sociedade, exercitar a cidadania só é possível quando nós levamos em consideração o outro, né? Que nós não vivemos sozinhos em sociedade. Isso vocês aprenderam em ética. Dentro desse contexto, tanto para a sociologia como para a filosofia, a ideia de coisificação é importante. Vamos lá então? Opa, probleminha aqui. Sim. Tá? Então a habilidade, o objetivo dessa aula é aprender como ocorrem os processos de desumanificação e coisificação do outro. Tudo bem? E as professoras começam a sua aula perguntando o que é uma coisa, né? Cada um dá a sua resposta. A pergunta, num primeiro momento, ela nos deixa meio assim, você acaba perguntando, ora, que coisa, né? O que é uma coisa? E a resposta que ela dá, né, o que é uma coisa coisada, é tudo aquilo que existe, o que pode ter existência real ou abstrata. Exemplo, quero coisas e não promessas, essas coisas todas sobre as quais você está falando. No popular, negócio, troço, tudo o que não se quer designar pelo nome. Ou quando você quer falar generalizadamente sobre algo, as coisas, né? As coisas do mundo, por exemplo, eu uso muito esse tipo de expressão, tá? Para me referir à totalidade do que há no mundo, né? Eu não tenho como nomeá-las todas, então chamo-las de coisas, né? Mas aqui, a palavra coisa, ela tem um significado específico, né? Ela tem um significado de desumanificação, ou desumanização, melhor dizendo. Então, quando eu falo em coisificar o outro, e a professora também usou a expressão reificação, quando ela citou Marx, e a gente pode ver aqui, vamos lá, reificação é uma palavra que vem do latim, ela é uma derivação da palavra res, em latim, e res significa coisa. Então, reificar ou reificação
é a transformação da pessoa em coisa. O que significa isso? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Significa tirar da pessoa tudo aquilo que a faz humana. Torná-la tão desimportante quanto qualquer outra coisa. Ou seja, como diz aí, o processo de desumanização consiste em transformar um ser humano em menos do que outro ser humano, tirando dele os seus direitos, sua personalidade, criatividade, compaixão e amor para com os outros. A coisificação segue uma lógica parecida. Você pode considerar que a coisificação é desumanização, tá? Para qualquer fim prático, essas duas palavras acabam sendo sinônimas, acabam tendo o mesmo significado. Tudo bem? Já que significa tratar ou transformar um ser humano em uma coisa, substituindo o seu valor moral pelo valor material, fazendo com que cresça a necessidade de autoafirmação do ter e do aparecer para satisfazer a certos interesses. O que isso significa? Coisificar o outro significa... É claro que você não pode transformar uma pessoa em coisa. É claro que você não pode fisicamente tornar uma pessoa naquilo que ela não é. Mas você pode sim tratá-la como se ela fosse menos que humana. Você pode sim tratá-la como se ela fosse um objeto. E ao fazer isso, você cria nesta pessoa uma série de problemas, como está dizendo aí, de autoafirmação, já que a pessoa é tratada como um objeto, ela passa a se sentir um objeto, e portanto ela busca meios para se afirmar como pessoa, porque ela tem a necessidade de ser da mesma forma como nós somos. Num nível pessoal e individual, isso pode causar transtornos para o indivíduo. Mas para a sociologia, há um nível que é mais importante que o nível pessoal. Não que o sofrimento pessoal não seja importante, ele é. Mas quando a gente fala da coisificação a nível social, você está tratando de uma questão que é estrutural e estruturante na sociedade. Você está causando as condições para o sofrimento, agora não apenas do indivíduo, mas de um grupo de indivíduos. Eu me lembro das primeiras aulas do segundo ano, quando nós falávamos, quando a gente estava começando a falar de ética, da importância do pensamento ético. Lá a gente falava de Descartes, René Descartes, com o seu penso, logo existo. E eu chamo a atenção para a importância do eu. Né? Descartes, ele com os seus passos lógicos, ele chega à conclusão de que a única certeza que ele pode ter, sem nenhuma sombra de dúvidas, é da existência do eu. Ele pode duvidar de tudo mais, ele pode considerar tudo uma ilusão. Mas a única coisa que ele não pode negar, nem que ele queira, é da existência do eu. Por quê? Porque eu penso. E para pensar eu preciso existir. Então, eu poderia considerar que eu sou o único ser existente? Até poderia. Mas eu olho à minha volta, eu olho as pessoas à minha volta e eu percebo que elas são semelhantes a mim. Elas aparentam ter sentimentos iguais aos meus,
aparentam ter sonhos iguais aos meus, capacidades iguais às minhas, aparentam ser inteligentes como eu, e por uma questão de lógica, é muito mais simples eu considerar que o mundo todo de fato existe do que seja uma ilusão minha. Até para minha saúde mental isso é mais importante. E por que é mais simples isso? Porque a partir do momento que existem de fato as outras pessoas, eu posso explicar a minha origem. Eu tive um pai, uma mãe que me deram a luz ao mundo. Agora, se eu for a única pessoa de fato existente e o resto não existe, tudo é uma ilusão da minha mente, como é que eu explicaria o eu? Portanto, aceitar o outro como um ser semelhante a mim é um dos primeiros passos ou o primeiro passo para o convívio em sociedade. E claro, para o exercício da cidadania, porque a cidadania envolve o outro. Eu não vivo na cidade ou na nação sozinho. Portanto, considerar que o outro é um ser humano semelhante a mim é fundamental para a criação de relacionamentos éticos e saudáveis em sociedade. Considerar o outro como um ser que não é igual a mim, ou considerar o outro como uma coisa, é o primeiro passo para nós produzirmos tragédias sociais. Posso dar 2 exemplos. Um exemplo mais antigo, mais próximo de nós geograficamente, que foi a escravidão negra no Brasil. Talvez a maior chaga social que o Brasil produziu, desde que existe como Brasil, tenha sido a escravidão do homem e da mulher negras. E aí eu pergunto a vocês, como é possível você tratar um ser humano como um animal? Como é possível você caçar a pessoa, você prender a pessoa, você vender a pessoa e você colocar a pessoa para trabalhar como um animal? Como animal não, porque o fazendeiro ele trata melhor o seu cavalo do que trata seu escravo. Isso só é possível se você não a considerar um ser humano, se você não a considerar uma pessoa semelhante a você. Só é possível se você a considerar uma coisa, portanto, que pode ser sua propriedade e com quem você pode fazer o que quiser. O segundo exemplo, mais distante geograficamente, mas mais próximo no tempo, aconteceu na Europa na década de 30 e 40. Na década de 30, na Europa, chega ao poder na Alemanha o Partido Nazista. E o Partido Nazista, ele provavelmente foi o sistema político mais cruel que o ser humano já criou. Você pode até considerar que outros sistemas políticos mataram tanto quanto. Tá? E se a gente parar para pensar bem, os sistemas políticos atuais continuam matando. Mas nenhum destes sistemas políticos mataram por motivos tão torpes, tão vis quanto o nazismo. O nazismo matou 6 milhões de pessoas. E eu não estou falando de pessoas que morreram na guerra, eu estou falando de pessoas que morreram em campos de concentração, de pessoas que estavam presas pelo simples fato de terem nascido judias. Os alemães na época, ou os nazistas alemães na época,
conseguiram convencer a população do seu país de que aquelas pessoas que nasceram judias eram menos do que seres humanos. E se eram menos do que seres humanos, poderiam ser tratados como coisas. Poderíamos fazer com elas o que bem quiséssemos, até exterminá-las. Isso só é possível se nós não considerarmos o outro como semelhante a nós. Tanto é assim que os alemães criaram um método para extermínio, talvez o método mais eficiente que nós criamos para matar pessoas, que foi a câmara de gás. E a câmara de gás ela foi criada por um motivo interessante. Não adianta você falar para o soldado que aquela pessoa que ele vai matar não é uma pessoa. Porque ao olhar nos olhos dela, antes de puxar o gatilho, ele está vendo uma pessoa igual a ele. E isso começou a causar certos traumas no soldado alemão, um sentimento muito forte de culpa. E a câmara de gás, ela veio para resolver isso. Porque você prendia um monte de gente lá dentro, jogava lá uma lata de gás, e você saía e não olhava para quem você estava matando, portanto você não tinha a sensação de estar matando. Aliviava a consciência. Repito ainda, isso só é possível se você considerar o outro coisa. Esses dois exemplos reais são exemplos extremos daquilo que pode acontecer se nós desumanizamos o outro. Seja pelo motivo que for. Pela cor da pele, pela sua orientação sexual, pelo seu sexo biológico, ou por sua religião, ou por sua orientação política. Isso não acontece mais. Gente, prestem atenção no número de pessoas que são mortas pela polícia no nosso país. E prestem atenção na cor predominante dessas pessoas. Crianças foram mortas esse ano por balas perdidas atiradas pela polícia, comprovadamente. E toda vez que você tenta falar sobre isso, você vai ter um monte de gente contra você, como se você estivesse falando algo que não deve falar. Porque ainda na nossa sociedade nós temos a herança desta chaga que foi a escravidão negra. O negro, no nosso país, ainda, em muitos aspectos, é tratado como coisa. E uma coisa que nós queremos distante. Se nós queremos a justiça social no nosso país, nós precisamos questionar isso. As professoras apresentaram outros exemplos. Por exemplo, quando há uma discussão e um homem e uma mulher discutem, a palavra do homem parece que sempre vale mais, o homem parece que sempre tem o direito de falar mais. A mulher normalmente é silenciada, é calada. Porque nós consideramos, nós como sociedade, entendam bem, eu não estou falando de nós enquanto indivíduos, mas nós enquanto sociedades aprendemos que a mulher, em muitos aspectos, tem menos valor que o homem. E para muita gente a mulher é tratada como coisa. A mulher é coisa. Para muita gente, não só na nossa sociedade, a mulher é tratada como propriedade.
É a minha mulher, é a minha esposa, eu mando, eu faço. Ela não é um indivíduo, ela não é um ser humano igual a mim. Ela é propriedade, ela é coisa. Isso só acontece do homem para a mulher? Não. A mulher, às vezes, coisifica o homem também. Você tem uma namorada e ela não suporta que você converse com suas amigas, porque você deixou de ser um indivíduo e passou a ser uma coisa, um objeto de propriedade dela. E você não está mais com ela porque você gosta dela ou porque você quer estar. Como coisa, você não tem o que querer. Assim como ela, como coisa, não tem o que querer. Chega a tal ponto que se fala de uma tal cultura de estupro no nosso país, embora isso seja questionável, não que o estupro exista, mas que haja uma cultura. Mas faz a gente pensar que há, quando nós percebemos que a nossa sociedade, em muitos casos, acaba vendo o estupro de uma mulher como algo de menor importância ou como se fosse culpa dela. Ela, como indivíduo, não tem o direito de se portar, de se vestir e de ir onde ela quiser. Ela é, portanto, coisa. Ela não é um ser humano tão humano quanto nós. Então, é nesse aspecto que as professoras falam da coisificação e da desumanização do outro. Isso abre a possibilidade de nós agirmos violentamente com o outro, uma vez que ele não é um ser humano como eu. Né? Então eu não tenho que pensar duas vezes em fazer aquilo que eu quero fazer com ele. Perceba que muitas vezes a vítima da desumanização, ela não percebe que está sofrendo a desumanização. Muitas vezes ela acha que o problema é dela, de aceitação dela, da psique dela, quando na verdade é um problema causado pelos outros. E por que ela não percebe? Porque em muitos aspectos a desumanização do outro se tornou tão normal na nossa sociedade que nós não pensamos nela. E aí entra aquele conceito da sociologia que nós falamos lá, retomamos ele lá na nossa primeira aula desse ano, para aqueles que viram as aulas no Classroom, da necessidade do sociólogo de olhar o mundo com estranhamento. É isso que significa. É nós olharmos para aquilo que a sociedade e, portanto, nós mesmos aprendemos que é algo tão normal que nós nem mais prestamos atenção, com estranhamento. Percebendo que aquilo não é tão normal ou não deveria ser tão normal quanto a sociedade faz ser. Para nós que moramos em Sorocaba, nós temos também contato com um outro fenômeno bastante comum e que a gente já está achando tão normal que nem ligamos mais, que são as pessoas que moram na rua. Né? Passamos por cima delas como se passássemos por cima de um lixo jogado na calçada. Esquecemos que ali há um ser humano igual a mim.
Ah, mas professor, eu como indivíduo não posso fazer nada. Não. Nós como indivíduos, deveríamos nos unir, tá? E cobrar dos nossos governantes uma ação para resolver o problema dessas pessoas, mas uma ação humana, né? Porque como essas pessoas são vistas como coisas, muitas vezes a ação que se dá a elas é ação higiênica, ou seja, a eliminação. Ou essas pessoas são vistas às vezes como ameaça, portanto a solução para elas é a solução policial. E isso não é ver o outro como um ser humano, né? Nós precisamos ver que ali há um ser humano, como eu, numa situação que ninguém está livre de estar, esperamos que nunca aconteça, né? E da mesma forma como a sociedade os trata hoje, se nós estivermos na mesma situação amanhã, é assim que seremos tratados. Aqui a professora ela sugere que o professor conduza a atividade com vocês. Eu acredito que fiz isso. Eu vou receber as dúvidas de vocês, comentários. Eu espero que vocês discutam entre vocês essa nossa aula, e façam os seus comentários, mandem para o meu e-mail que está lá no Classroom, né? Com as suas impressões da aula e com aquilo que essa aula talvez tenha feito você pensar. Ah, não concordo com o senhor, professor. Ora, não tem problema, você tem o direito de não concordar. Eu só lhe peço que me diga por que você não concorda. Com o que você não concorda e por quê, né? Ah, isso é difícil. Mas é o exercício que importa, tá bom? E eu deixo umas questões aqui para vocês, que eu vou postar essas questões também no Classroom, e vou pedir para vocês também mandarem para o meu e-mail, que está lá no Classroom, e vai estar também na aula que eu vou postar com essa atividade. Escrevam e mandem para mim. Tudo bem? Gente, eu agradeço bastante a atenção de vocês. Estou me preparando para termos aulas não presenciais, mas pelo menos virtuais, mas ao vivo, né? Como está na moda dizer hoje em dia, lives, né? E aí, quem sabe, a gente consiga ter uma interação mais dinâmica entre nós, tá? Fiquem bem, cuidem da sua saúde, mantenham o distanciamento social, usem máscara, não fiquem doentes e não levem doença para casa. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.